Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina. Nosso bate-papo de hoje é sobre câncer e orientações nutricionais para sinais e sintomas, do câncer e além de algumas orientações também para a prevenção da doença. Para falar de câncer, nós precisamos então conhecer um pouquinho sobre o seu conceito, epidemiologia, quais são os fatores de risco associados a essa doença, também o seu tratamento. As DANTs, ou seja, as doenças e agravos não transmissíveis, são as principais responsáveis pelo adoecimento e óbito da população no mundo. Dentre as DANTs, nós temos o câncer, que é a segunda causa de morte evitável em diversos países, incluindo o Brasil. Segundo a estimativa mundial, para o ano de 2018 surgiram cerca de 18 milhões de novos casos. No Brasil não foi diferente. A estimativa foi de que surgiram aproximadamente 600 mil novos casos, com 50% de mortes. E os principais tipos de câncer associados a essa elevada taxa de mortalidade foi o câncer de pulmão, câncer coloretal, câncer de mama, próstata e estômago. Segundo essa mesma estimativa, os principais tipos de câncer com maior incidência no Brasil foi o câncer de mama, com aproximadamente 86 mil novos casos, e o câncer de próstata, com aproximadamente 85 mil novos casos. Na estimativa nacional do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, ele listou os 10 principais cânceres que serão acometidos no ano de 2018 e nesse ano de 2019, com exceção do câncer de pele não melanoma. Para os homens, o principal câncer será o câncer de próstata, seguido de traqueia, bronco e pulmão, cólon e reto, estômago, cavidade oral, esôfago, bexiga, laringe, leucemias e sistema nervoso central. Para as mulheres, a principal localização primária será câncer de mama, colo e reto, colo do útero, traqueia, bronco e pulmão, glândula tireoide, estômago, corpo do útero, ovário, sistema nervoso central e, por último, leucemias. O que é o câncer? O câncer, então, é a terminologia dada ao conjunto de doenças que têm em comum um crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Além disso, outra característica é o crescimento rápido e invasivo que fazem com que essas células sejam alteradas, tenham seu material genético alterado, tornando-se assim células mutadas. A etiologia do câncer ela é multifatorial, ou seja, envolve fatores externos e fatores internos. Os fatores externos são aqueles associados ao ambiente, aos hábitos alimentares, aos costumes do indivíduo. Enquanto os fatores internos, eles se dão através da carga genética que é passada de pai para filho. Os principais fatores, então, associados é o uso do tabaco, o uso do álcool. Esses dois fatores, eles são os fatores de risco um dos fatores de riscos principais para câncer de cabeça e pescoço. Além disso, nós temos aí uma dieta inadequada, rica em produtos industrializados, pobre em frutas e verduras. Algumas infecções por vírus, como é o caso do vírus do HPV, que é um fator de risco para câncer de orofaringe. Obesidade e sedentarismo, mutações genéticas, exposições a agentes químicos, luz ultravioleta e radiação. Como nós podemos perceber, então, os fatores externos eles contribuem muito mais para o desenvolvimento do câncer em relação aos fatores internos. Eu chamo a atenção para dois principais fatores de risco: os maus hábitos alimentares e o sedentarismo e a obesidade. Esses dois fatores eles têm um grande peso no desenvolvimento do câncer. O tratamento, então, ele envolve a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, em alguns tipos de câncer também, transfusão de medula óssea. Esses tratamentos eles podem ser realizados isoladamente ou combinados entre si, como é o caso da cirurgia com uma químio
ou uma cirurgia com a rádio ou a quimioterapia em conjunto com a radioterapia. A quimioterapia, então, é o tipo de tratamento que vai utilizar medicamentos. Geralmente, esses medicamentos eles são aplicados, na veia, mas também podem ser aplicados por via oral, pelo músculo, subcutâneo, tópico ou intratecal. Esses medicamentos eles vão se misturar com o sangue e serão levados para diversas partes do corpo. O intuito é que haja uma destruição dessas células que estão alteradas, que estão formando o tumor e impeça que elas espalhem para outros locais do corpo. A radioterapia é o tratamento onde se utiliza radiações ionizantes, que é um tipo de energia que vai destruir ou impedir que essas células do tumor elas aumentem ou se espalhem. Ela pode ser realizada através da radioterapia externa ou a teleterapia ou a radioterapia interna, ou também chamada de braquiterapia. E como eu havia falado, em alguns casos, essa radioterapia ela pode ser usada em conjunto com a quimioterapia. A radioterapia externa ou a teleterapia é quando uma radiação é emitida por um aparelho que vai ser direcionado ao local que tem que ser tratado. O paciente fica deitado e geralmente ocorre diariamente essas aplicações. Enquanto a radioterapia interna ou a braquiterapia é quando o material radioativo ele é inserido dentro ou nas proximidades do local a ser tratado. Pode ser realizado no ambulatório e também pode ser feito de 1 a 2 vezes por semana. No câncer, então, nós temos diversas alterações nutricionais, que é o foco da nossa aula. Algumas alterações metabólicas que são causadas pela própria neoplasia faz com que esse paciente ele já seja classificado como um estado nutricional de risco. Dentre as manifestações, nós temos a desnutrição, que é muito frequente em pacientes com câncer e tem uma incidência em torno de 40% a 80%. E cerca de 70% dos pacientes desnutridos eles apresentam alguma dificuldade de se alimentar e 20% desses pacientes eles morrem em decorrência da desnutrição. Quais são as principais manifestações clínicas, então? Nós temos a anorexia, que é a perda involuntária ou não intencional do apetite, perda tecidual, atrofia muscular, miopatia, perda rápida de tecido gorduroso, atrofia de órgãos viscerais e ausência ou perda de forças. Assim como o câncer, a desnutrição também é multifatorial. Ela é advinda da anorexia, que pode ser decorrente de fatores anoréticos produzidos pelo próprio tumor, dor e obstrução do trato gastrointestinal em alguns tipos de câncer e também pela própria terapia antineoplásica. A desnutrição está diretamente associada a uma pior qualidade de vida, uma vez que o paciente ele possui uma menor resposta ao tratamento. Além disso, ela faz com que haja uma diminuição da tolerância do paciente ao tratamento, porque suas funções orgânicas estarão alteradas, e o próprio tratamento também pode ocasionar sinais e sintomas que vão reduzir a ingestão alimentar, fazendo com que o paciente tenha um comprometimento ainda maior do seu estado nutricional. A alimentação, ela também é influenciada por fatores psicológicos e emocionais, por fatores também relacionados ao tratamento, como eu havia dito, e à própria doença. Quando o paciente tem uma ingestão insuficiente de nutrientes e calorias, ele tem um déficit nutricional. Esse déficit nutricional pode gerar complicações metabólicas e manifestações mais graves, como aumento da morbidade e a mortalidade e uma piora na resposta ao tratamento da doença, fazendo que o prognóstico do paciente seja ainda mais desfavorável. O déficit nutricional também está associado a uma diminuição da qualidade de vida, a complicações pós-operatórias, aumento do tempo de internação e custos hospitalares.
Todo tratamento ele possui alguns efeitos colaterais. Na radioterapia, os efeitos colaterais mais observados em câncer de cabeça e pescoço é a anorexia, a xerostomia, que é a boca seca, dor ao engolir, mucosite, dificuldade de engolir e alguma alteração no paladar. Claro que qualquer efeito colateral ele vai ser dependente ali do sítio onde está sendo aplicado o tratamento. Sintomas como diarreia, lesão intestinal, má absorção, náuseas e vômitos são sintomas bastante observados em pacientes que foram submetidos a algum tipo de radiação pélvica. E todos esses sintomas vão contribuir de alguma forma para a perda de peso do paciente. Na quimioterapia, nós observamos náuseas, vômitos, anorexia, diarreia, obstipação e mucosite. Esses sintomas eles vão depender do tempo de exposição, que o paciente foi submetido ao tratamento e também a concentração do fármaco que ele está utilizando. A perda de peso em cânceres gastrointestinais, de estômago e de pâncreas, ela chega de 83% a 87%. Pacientes com câncer de colo, próstata e pulmão pode ter uma perda de peso moderada, de 48% a 61%. Pacientes com câncer de mama, leucemia, sarcoma e alguns tipos de linfoma também podem perder peso, porém de uma forma mais branda, de 31% a 40%. Ou seja, a perda de peso nesses pacientes vai depender do tipo de câncer que ele possui e também do estadiamento da doença, se essa doença está mais avançada ou não. Então, quais são os fatores associados à perda de peso? A redução da ingestão alimentar é um fator, o efeito local do tumor, o efeito do tratamento do câncer, algumas alterações no metabolismo de energia, proteína, carboidratos e lipídios e algumas citocinas também. Nós vamos falar de cada uma delas separadamente. A redução da ingestão alimentar, ela está associada principalmente com a perda de apetite do paciente, que é o sintoma mais comum em pacientes com câncer avançado. Enjoos e vômitos também são bastante frequentes e vão diminuir a ingestão alimentar, além desse paciente sentir uma alteração do gosto e do cheiro. Outro sintoma ou sinal que é muito perceptível em pacientes com câncer é a síndrome da anorexia-caquexia, que é muito frequente em pacientes que já estejam com um tumor mais avançado e é caracterizado por um intenso consumo do tecido muscular, tecido adiposo, consequentemente há uma perda de peso involuntária. Além disso, o paciente pode desenvolver anemia, perda de força, um balanço nitrogenado negativo. Tudo isso devido às alterações fisiológicas, metabólicas e imunológicas que estão ocorrendo no seu organismo. Em relação ao efeito local do tumor, alguns pacientes podem sentir dor ao engolir, dificuldade de engolir, a depender do tipo de câncer, do local onde está ocorrendo o câncer. Saciedade precoce, que é quando o paciente ele se sente satisfeito, mesmo tendo ingerido uma pequena quantidade ou uma quantidade considerada insuficiente da refeição. Obstrução gástrica e intestinal também, em alguns casos há também a má absorção. Todos esses fatores vão contribuir de alguma forma para a perda de peso do paciente. Em relação aos efeitos do tratamento, na cirurgia nós podemos observar uma mastigação e deglutição alteradas, síndromes pós-gastrectomias, insuficiência pancreática. Na quimioterapia, náuseas e vômitos, alteração do gosto e do cheiro, estomatite, mucosite e diarreia. Na radioterapia, os principais sintomas e sinais são anorexias e náuseas, alteração do gosto e olfato, xerostomia e mucosite e lesão na mucosa gastrointestinal. Outro fator muito importante é o psicossocial. Muitos dos pacientes com câncer chegam a desenvolver depressão ou algum grau de ansiedade e em muitos casos há também a aversão alimentar, que vai contribuir ainda mais para o comprometimento do estado nutricional.
As alterações no metabolismo da energia incluem alguma anormalidade metabólica que faz com que haja um consumo energético maior nesse paciente, uma demanda maior de energia. Por essa demanda maior de energia, podemos ter uma alteração no metabolismo proteico, onde vai haver um consumo maior, da musculatura esquelética desse paciente. As alterações no metabolismo de carboidrato, nós observamos principalmente o aumento da glicose sanguínea, o aumento da utilização dessa glicose, uma vez que é o melhor substrato para o tumor, e além disso, há uma intolerância à glicose. No metabolismo de lipídios, nós observamos principalmente um aumento desses lipídios no sangue e uma maior degradação das reservas gordurosas no corpo do indivíduo. As citocinas, elas são algumas moléculas que são secretadas frente a alguma resposta imunológica do paciente. Elas vão contribuir de alguma forma para a perda de peso, seja ela por degradação de algum desses substratos. Nós vamos falar agora dos fatores associados à diminuição da ingestão alimentar do paciente. Os principais fatores são anorexia, que é a perda de apetite não intencional, saciedade precoce, dor ao engolir, mucosite, estomatite, boca seca, perda dos dentes, alguma aversão alimentar. Além disso, nós observamos dificuldade de engolir e até mesmo dor. A anorexia, ela pode estar muito presente no início da doença. Ela pode ser um sintoma da atividade do tumor ou também pode ser em decorrência do tratamento que o paciente está recebendo. A saciedade precoce é muito observada em pacientes que estejam com algum grau de desnutrição, enquanto a dor, a mucosite e a estomatite, elas vão fazer com que esse paciente reduza a ingestão e a tolerância a uma adequada ingestão calórica, ou seja, o paciente vai comer menos, consequentemente, ele vai estar ingerindo menores quantidades de caloria e nutrientes. A boca seca, a disfagia e a perda de dentes vão contribuir de alguma forma para a inadequação alimentar, uma vez que esses pacientes apresentam alguma dificuldade para realizar a alimentação. A aversão alimentar, ela pode ser desenvolvida quando o paciente tem alguma experiência alimentar negativa, seja ela durante ou após o tratamento. Dificuldade de mastigação e de deglutição pode fazer com que o paciente precise alterar alguma consistência ou textura ou até mesmo a temperatura dos alimentos. Talvez ele precise mais de um alimento mais macio, um alimento picado ou amassado. E a dor, ela pode tanto ser em decorrência da própria doença do paciente ou até mesmo do tratamento, que vai favorecer de certa forma para que ele consuma menos, uma vez que ele está sentindo dor. De acordo com a avaliação dietética antropométrica desse paciente laboratorial, é possível indicar então qual que é a terapia nutricional que ele vai utilizar. Se ele vai receber alimentação por via oral, por via enteral, por sonda ou até mesmo parenteral, na corrente sanguínea. De forma geral, nós temos algumas recomendações nutricionais para esse paciente. Pacientes que estejam com peso adequado e pretendem manter o peso, a indicação de energia é que fique em torno de 25 a 30 calorias por quilo de peso. Para pacientes com ganho de peso, de 30 a 35, e para pacientes em estados mais graves, essa recomendação pode ultrapassar 35 calorias por quilo de peso. As proteínas também vão ficar em torno de 0,8 a 2,5, vai depender de cada grau, mas também pode ultrapassar essa recomendação se o paciente estiver muito desnutrido. E para pacientes que estão se alimentando por via oral, nós então realizamos algumas sugestões para que sejam minimizados os efeitos, esses sintomas oriundos do tratamento ou até mesmo do próprio tumor. Quando o paciente apresenta anorexia, as primeiras condutas dietéticas seriam, então, aumentar o fracionamento das refeições,
Aumentar a densidade calórica das preparações, uma vez que esses pacientes consomem menos quantidade de comida, então eles precisam comer mais calorias e nutrientes no pouco que ele for ingerir. Reforçar a necessidade de um bom estado nutricional. Esse paciente precisa estar consciente de que manter o peso ou ganhar peso é muito importante para ele melhorar o estado nutricional e até mesmo para ele responder melhor ao tratamento. Além disso, é importante que os pratos eles estejam bem apresentados para que o paciente sinta vontade de se alimentar e que o ambiente onde ele for fazer as refeições precisam ser agradáveis. Como que a gente faz então para aumentar o aporte energético das refeições? Nós temos algumas estratégias para aumentar a energia das refeições do paciente. Uma delas é inserir leite ou acrescentar leite em pó em algumas preparações. Há também suplementos em pó, desde que sejam indicados por um profissional, nutricionista ou médico. Pode-se inserir mel, cereais e granolas. Aos molhos de carne também é possível inserir batata, queijo, legumes. E quando for utilizar grãos que sejam cozidos em água, o ideal é que ao servir o paciente seja colocado mais grãos do que caldo, para que ele consiga ingerir assim uma maior quantidade de calorias e nutrientes. Além disso, pode ser utilizada frutas, nas mais diversas formas, em praticamente todas as refeições, no lanche da tarde ou como sobremesa, ou colocar frutas em tortas, bolos, mingaus, leites e até mesmo iogurtes. As frutas secas, elas possuem uma quantidade maior de calorias e as em compotas também, elas podem ser utilizadas. É possível acrescentar torrada quando for servir sopas e purês, e além disso, as geleias de frutas podem ser utilizadas em pães, leites e alguns tipos de iogurtes também. Com o intuito de aumentar o aporte proteico, nós podemos então adicionar queijo em sopas e saladas, creme à base de queijo ou molho branco em alguns legumes, leite em pó diluído em leite líquido, vai fazer com que aumente o aporte calórico e também proteico. Pode ser acrescentado ovos em sopas e mingaus. As omeletes elas podem levar um pouco de carne, queijo e frango. E também essas carnes podem ser adicionadas em tortas, sanduíches e até mesmo salada. É claro que tudo vai depender da aceitação do paciente, se o paciente não tem alguma aversão ou dificuldade de consumir esses alimentos. É também possível acrescentar leite a sucos, leite e iogurte com frutas batidas ou até mesmo frutas secas, semente de oleaginosos e acrescentar queijo e requeijão às sopas e purês também. Para aumentar o aporte lipídico, nós podemos então adicionar leite de coco em preparações doces e salgadas, creme de leite em saladas de frutas, molhos à base de maionese para sanduíches e tortas e também poderão ser acrescidos de azeite em algumas sopas e purês. Em relação à alteração do gosto, normalmente os pacientes com algum câncer, eles relatam alteração do sabor em relação a gosto metálico. Para isso, a gente pode, então, substituir alguns alimentos que eles estejam tolerando pouco por um alimento que ele tenha maior preferência e que, de preferência, esse alimento ele tenha uma densidade calórica maior e que o paciente se sinta bem ao se alimentar dele. A apresentação do prato, da refeição, ela é muito importante para que o paciente aceite a consumi-la. E, além disso, é preciso evitar alimentos com temperatura muito extremas, ou alimentos muito quentes, ou alimentos muito gelados. Em relação ao gosto metálico, é possível dar preferência a talheres de plásticos, ao invés de talheres que têm algum tipo de metal. Pode favorecer ainda mais ele sentir esse gosto metálico na boca. Em relação à boca seca, que são um sintoma de pacientes que são submetidos à radioterapia, a conduta dietética é fazer com que o paciente ele consuma menores quantidades de líquidos
com uma maior frequência. Além disso, ele pode consumir mais alimentos em caldos, em molhos e sopas. Ele precisa evitar o consumo de alimentos secos, alimentos ásperos ou duros. Evitar também alimentos ácidos ou picantes, bebidas açucaradas ou alimentos pegajosos. É possível estimular, o consumo de balas de limão ou hortelã e algumas gomas sem açúcar, que vai favorecer a produção de saliva. E em alguns casos é preciso avaliar a necessidade do uso de saliva artificial. Para náuseas e vômitos, a principal conduta dietética é aumentar o fracionamento das refeições, ou seja, esse paciente ele precisa comer menos com maior frequência. Além disso, é preciso evitar carnes ou alimentos que sejam gordurosos e muito condimentados, evitar a ingestão de líquidos durante a refeição e alimentar-se em um ambiente agradável e livre de qualquer odor que vai fazer com que ele se sinta enjoado e possa vir a vomitar. Em relação à dificuldade de deglutir e mastigar, é preciso fazer uma adaptação na textura dos alimentos. Esses alimentos eles precisam ser picados ou bem cozidos, amassados. E alguns pacientes que utilizam prótese dentária precisam fazer uma readaptação dessa prótese, caso seja necessário. Em relação à saciedade precoce, é preciso aumentar o fracionamento dessas refeições, fazer que esse paciente ele consuma menores quantidades em mais vezes ao dia e de preferência com refeições com maior aporte calórico. Evitar o consumo elevado de líquidos durante as refeições, uma vez que vai favorecer com que ele se sinta satisfeito mais facilmente. Evitar alimentos crus e evitar preparações gordurosas ou ricas em molhos, que vão fazer com que esse paciente se sinta ainda mais saciado. Para a diarreia, a principal conduta é insistir que esse paciente ele consuma uma quantidade de líquido elevada para que ele não se desidrate e, além disso, ele precisa dar preferência a alimentos ricos em fibras solúveis. Essas fibras solúveis elas vão se dissolver em água, vão formar um gel, vão passar pelo intestino, vão ser fermentadas e com isso vai ajudar de alguma forma o paciente a melhorar o quadro de diarreia. Nós temos alguns alimentos aqui como exemplos: aveia, frutas como banana, maçã, feijão, couve-flor, algumas outras leguminosas como lentilha também. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre prevenção. A prevenção e o controle do câncer, atualmente, ele é um dos principais problemas que a saúde pública enfrenta. Eu trouxe aqui alguns documentos que vão falar um pouco sobre as prevenções para o câncer e, além disso, eu vou trazer um documento nacional que tanto pode ser utilizado para pessoas que tenham já o câncer quanto para pessoas que visam a prevenção. Essas orientações são da American Cancer Society. A primeira orientação que ele dá, então, era para que as pessoas consigam e mantenham um peso saudável ao longo da vida, que ele possa ser o mais magro possível ao longo da vida, dentro dos limites de normalidade. Evitar o ganho de peso em qualquer idade e pacientes que estejam com sobrepeso ou obeso, que qualquer quantidade que ele consiga perder de gordura já faz um benefício muito grande para a saúde. E, além disso, envolver-se em diversas atividades físicas regularmente. Evitar o consumo de alimentos e bebidas de alto teor calórico, para que assim ele consiga manter um peso saudável ao longo da vida. Adotar um estilo de vida fisicamente ativo, ele traz a quantidade em minutos que os adultos, crianças ou adolescentes precisam fazer ao longo da semana, a depender do grau de intensidade da atividade física. Mas, de forma geral, é necessário limitar
o comportamento sedentário, passar menos tempo sentados, deitados, assistindo televisão ou qualquer outra forma que faça com que você se torne ainda mais sedentário. Fazer algum tipo de atividade física, né, além das atividades habituais. Ter uma alimentação saudável, com ênfase em alimentos vegetais, escolher alimentos e bebidas em quantidades que ajudem, né, a manter ou a alcançar o peso, limitar o consumo de carnes processadas e carnes vermelhas, ingerir porções consideráveis de vegetais e frutas por dia e escolher grãos integrais ao invés de grãos refinados. Para as pessoas que consomem algum tipo de bebida alcoólica, é preciso que o consumo ele seja limitado. Para mulheres, não mais que uma dose, né, de bebida por dia, e para homens, não mais que 2 doses por dia. E outras orientações incluem proteger a pele, né, dos raios solares, conhecer a história familiar e os riscos. É preciso saber se você tem algum caso de câncer na família, se você tem alguma predisposição a ter em relação a fatores internos. E sempre fazer check-ups e testes de triagem de câncer. Outras orientações acabam reforçando o que eu acabei de falar, que é manter fisicamente ativo sempre, limitar o consumo, né, de alimentos com altas densidades calóricas e evitar o uso de bebidas açucaradas, consumir principalmente alimentos de origem vegetal, limitar o consumo de carne vermelha e carnes processadas, limitar o consumo de bebidas alcoólicas, limitar o consumo de sal, evitar cereais e grãos mofados, que também é um risco, incentivar a amamentação através das mães, né? As crianças elas devem ser amamentadas sempre que possível. E para quem for sobrevivente de câncer, seguir todas as recomendações de prevenção para a população geral. Esse aqui é um documento do Instituto Nacional do Câncer, é um guia de nutrição para pacientes e cuidadores. É um guia bastante interessante, ele traz algumas orientações para esses pacientes em relação aos efeitos do próprio tratamento da doença. Ele traz orientações gerais, né, em relação à falta de apetite, enjoos e vômitos, alteração do gosto, tudo que eu falei um pouquinho hoje. Ele traz também um guiazinho rápido das orientações para a prevenção. É preciso que faça de 5 a 6 refeições diárias, de 3 em 3 horas, que incluam café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Comer devagar e mastigar bem os alimentos. Beber pelo menos 8 copos de líquidos por dia. Esses líquidos eles podem ser na forma de chá, de suco, de água e água de coco. Que seja incluído na alimentação diariamente frutas, verduras e legumes. Além disso, para reduzir o consumo de sal e gordura, é preciso que haja, né, algumas mudanças nos temperos utilizados. Há um grande consumo de caldo de carne, caldo de galinha na população. É possível trocar esses temperos por temperos naturais, como salsa, cebolinha, orégano, coentro, louro, que inclusive são mais baratos e mais saudáveis. Moderar o consumo de frituras e alimentos gordurosos em gerais, como alimentos fritos e empanados, embutidos como salsicha, linguiça, presunto e mortadela. Limitar o consumo de manteiga, margarina e maionese. Esses alimentos eles podem ser consumidos, porém em pequenas quantidades. E reforçando, evitar o uso de bebidas alcoólicas. Esse é o documento, né, realizado pelo Ministério da Saúde, é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Nós temos uma videoaula dele aqui no programa. Ele reúne, então, um conjunto de informações e recomendações sobre a alimentação que vão objetivar a promoção e a saúde e prevenir as doenças. As orientações presentes nesse guia, ele
é direcionado não só para pessoas saudáveis, mas também para pessoas com alguma doença, incluindo o câncer. Ele traz os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Eu vou falar quais são os 10 passos e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro passo é fazer de alimentos in naturas ou minimamente processados à base da alimentação. Esses alimentos in natura são alimentos que não tiveram nenhum grau de processamento. É aquele alimento que você pega do pé e consome, ou da planta e consome. Os alimentos minimamente processados, eles são os alimentos que passaram por um processo mínimo. Eles foram descascados, eles foram cortados, picados, mas eles ainda não perderam sua essência. E tanto os alimentos in natura ou minimamente processados, eles são ideal para que haja uma alimentação nutricionalmente balanceada, uma alimentação saborosa e culturalmente apropriada. Além disso, é preciso variar, né, os tipos de alimentos utilizados. A alimentação ela deve incluir grãos, raízes, tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas, castanhas, leites, ovos e carnes. E dentro de cada um é preciso variar cada tipo de grão, cada tipo de legume, de fruta. É preciso que haja uma variedade na alimentação. O outro passo é utilizar óleos e gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades quando for cozinhar e temperar alguns alimentos. Óleos, gorduras, sal e açúcar são alimentos que podem ser utilizados, porém com moderação. Em quantidades moderadas, eles podem contribuir para diversificar e tornar ainda mais saborosa a alimentação, sem tornar essa alimentação desbalanceada. Passo 3 é limitar o consumo de alimentos processados. Alimentos processados são aqueles alimentos que são acrescidos de sal ou açúcar ou qualquer outra substância, né, de uso culinário pela indústria, que vai tornar aquele alimento in natura mais durável e mais agradável ao paladar. Quais são esses alimentos? Conservas, enlatados, extratos de tomate. Além disso, há alguns tipos de queijo também e leite. Os ingredientes e também os métodos que são utilizados para fabricar esse tipo de alimentos, eles vão alterar de modo desfavorável a composição nutricional dos alimentos que vão derivar dos alimentos in naturas. Em pequenas quantidades não há nenhum problema em ser consumido, principalmente como ingrediente de algumas preparações culinárias. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos que eles foram modificados pela indústria. Eles são considerados nutricionalmente desbalanceados em virtude da adição de alguns ingredientes em sua formulação. Sua formulação, ela tende, não só a formulação como a apresentação, elas tendem a fazer com que haja um consumo em excesso do alimento e que também o indivíduo possa substituir os alimentos in naturas ou minimamente processados, que são considerados alimentos balanceados, nutricionalmente balanceados, por alimentos ultraprocessados. Nós podemos listar então os macarrões instantâneos, alguns biscoitos industrializados. O passo 5, ele traz que é preciso comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível em companhia. Procurar fazer as refeições em horário semelhante todos os dias, evitar beliscar, comer devagar, desfrutar daquilo que está sendo consumido e procurar um lugar agradável e limpo para fazer essas refeições. E além disso, o fato de comer com alguém favorece a atenção àquela alimentação, àquela refeição e faz com que você consuma as refeições com maior regularidade. O passo 6 é fazer compra em locais que vão ofertar uma variedade de alimentos in naturas ou minimamente processados. É preciso fazer do hábito comprar alimentos em mercados, em feiras livres, em feiras de produtores. São locais onde vão ofertar uma quantidade de alimentos saudáveis maior. Prefira
legumes e verduras e frutas da estação, uma vez que são até mais baratos. E, se possível, adquirir alimentos orgânicos, de preferência diretamente dos produtores, e alimentos que tenham, de preferência, o selo de orgânico, que realmente são certificados. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Procurar praticar ou adquirir alguma habilidade culinária. Isso é importante para resgatar alguns valores. É preciso, então, conversar com algumas pessoas que saibam cozinhar, pedir receitas a familiares, amigos, colegas, ler alguns livros de receitas, consultar na internet e, sempre que possível, fazer cursos. Isso melhora a relação com a comida. O próximo passo é planejar o uso do tempo, para dar alimentação, o tempo que você se destina a alimentar e o espaço que ela merece. É preciso planejar as compras dos alimentos, organizar essas compras, definir com antecedência o cardápio da semana, fazer a preparação das refeições e do ato também de se alimentar, momentos privilegiados de convivência e prazer, e reavaliar como você tem distribuído o seu tempo e identificar quais atividades poderiam ceder o tempo para que você tenha um momento para se alimentar adequadamente. Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. Evitar consumir aqueles alimentos que já estão preparados, os chamados alimentos fast foods. No dia a dia, é preciso que você procure alguns lugares que sirvam refeições na hora, de preferência a preço justo. Restaurantes em quilos, a gente coloca aqui que são uma boa opção, uma vez que você vai ter uma comida preparada na hora. Além disso, é uma comida que você vai escolher o que você vai colocar. E evitar as redes de fast food, como eu já havia falado. O próximo passo é ser crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre a alimentação que são veiculadas em propagandas comerciais. Lembrar que a publicidade dos alimentos, eles visam aumentar as vendas do produto. E além disso, essas propagandas, elas não visam informar ou educar as pessoas. Então é preciso que tenha um pouco de senso crítico em relação a essas propagandas. Avaliar com crítico o que você lê ou o que você ouve sobre a alimentação e estimular que outras pessoas façam o mesmo. Agora eu vou mostrar algumas cartilhas. Essa cartilha aqui também é do Instituto Nacional do Câncer, ela está disponibilizada no site do Instituto. E o título dela é Estilo de Vida Saudável durante e após o tratamento do câncer. É também uma cartilha de orientação aos pacientes, vai trazer os 10 passos para uma alimentação saudável e nessa cartilha também tem muita receita. Ela é gratuita, pode ser acessada por todas e também impressa. Essa outra cartilha é uma cartilha voltada para o agente comunitário de saúde, como ele pode auxiliar no controle do tabagismo. Traz um pouquinho de conceitos e como ajudar um fumante a parar de fumar. É uma cartilha bastante interessante, vale a pena ser lida. Essa cartilha para pacientes que são submetidos à radioterapia, traz alguns conceitos e orientações para esses pacientes. E assim como para a radioterapia, temos também essa cartilha para quimioterapia, que vai também trazer alguns conceitos e orientações sobre a quimioterapia. Pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. A aula é bem rápida, mas é muito pontual e interessante. Muito obrigada pela atenção de todos.